Nossos internautas acompanhem conosco, hino de número 230, Sou Feliz com Jesus. Nós temos que honra em ter Cristo como nosso intercessor, feliz pelo sacrifício que Ele fez por nós. E assim como nós estamos, vamos falar com Ele, agradecê-lo nesse momento, e nossos internautas também poderão nos acompanhar nessa oração. Querido Pai, graças te damos pela vida, pela saúde, pela maravilhosa graça de Cristo Jesus ter vindo a essa terra e morrer por cada um de nós. Agradecemos imensamente esse sacrifício que a Trindade fez. Esteja conosco, Pai, nesse culto. Aceite esta adoração. Que nós possamos sentir a Tua presença e viver com ela a cada momento de nossa vida. E abençoando de maneira especial agora o compartilhar do pão, com o estudo, a recapitulação da escola sabatina. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Pai.
melhor. Bom dia. Depois de, como diz o ditado, de um longo e tenebroso inverno, que ainda continua, nós estamos na casa de Deus mais uma vez. E nós vamos ser objetivos, porque o tempo é curto. Olhando para as pessoas pelos olhos de Jesus. Então, como Jesus via as pessoas? O interessante é que Jesus não via um impetuoso, não via um arrogante, não via uma pessoa brava. Jesus olhava para as pessoas como elas poderiam ser no futuro ao serem transformados por sua graça. E assim ele via as pessoas e as tratava desta maneira. Muito bem. O segundo toque. É interessante que de todos os milagres que Jesus realizou, uns 35 milagres, 25 deles foram de curas. Mas o único que foi realizado em 2 etapas foi o milagre da cura do cego. E aqui tem 2 lições. A primeira lição, se nós observarmos fisicamente, ao estarmos em um quarto escuro e sairmos para a luz forte e repentina, o que vai acontecer com nossos olhos? Há uma retração. O olho fecha e até parece que fere o nosso olho. Quando nós vamos acostumando com a claridade, enxergamos tudo com nitidez. E assim aconteceu com o cego. Jesus fez a primeira cura, o primeiro toque, pensando no bem-estar desta pessoa. Jesus via as pessoas e ao tocar os olhos do cego com a mistura de terra e saliva, porque eles acreditavam muito nas propriedades curativas da saliva. Jesus deu o primeiro toque. E pensando nesse choque que ele iria ter ao ficar tanto tempo sem ver a luz, Jesus perguntou: o que vês? Vês alguma coisa? E ele via as pessoas como se fossem árvores se movendo. Então foi o primeiro toque, até ele se acostumar um pouco com a meia claridade. E depois então, Jesus realizou a cura por completo. E o cego então podia ver, segundo a Bíblia, claramente, com nitidez. O que acontece no âmbito espiritual? No âmbito espiritual, a lição que nos traz aqui é que o Evangelho não é uma coisa que a gente deve colocar num termo bem chulo e bem popular, goela abaixo da pessoa. Nós temos que aos poucos introduzindo o conhecimento da palavra de Deus, para que possa haver um crescimento. E esse crescimento então vai fazer com que a pessoa vá se adaptando, se moldando segundo aquilo que Deus quer dela. Então, o segundo toque é importante para que não fira as pessoas e que ele chegue ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Se alguém tiver uma colaboração pequena que seja, é só levantar a mão, ok? Então, ao ministrarmos às pessoas, e muitas vezes não é através de estudos bíblicos, não é através de imposição de leis, não é através de colocar na cabeça dela aquilo que nós acreditamos, mas é através da nossa vida, é através do nosso exemplo. Nós temos experiências de pessoas que se entregaram a Jesus e após se entregarem a Jesus, receberam o batismo, passaram a fazer parte da igreja de Deus, não por nenhum estudo, mas pelo exemplo, pela vida de outras pessoas. E eu acho que essa é a pregação mais eficaz. A lição vem dizendo que nós devemos pregar o tempo todo, todo o tempo. Falar, se necessário. Então, quando houver necessidade de falar, nós falamos, mas a pregação deve ser em todo o tempo. De que maneira? Através da nossa vida.
através do nosso exemplo, através da nossa conduta, dos nossos relacionamentos, dos nossos negócios, em como nós tratamos as pessoas, como nós reagimos como somos injuriados. Se recebermos um castigo por aquilo que fizermos de errado, que mal há nisso? Nós erramos. Mas quando somos tratados injustamente, aí está o verdadeiro valor do cristianismo, o verdadeiro valor de suportar os maus tratos que recebemos. Uma lição de aceitação. Uma lição de aceitação. Aqui a parte é da samaritana. Jesus quebrou aqui 3 barreiras muito significativas para a época. Os samaritanos eram considerados imundos pelos judeus, por causa de que o rei da Síria introduziu na Samaria forçosamente pessoas, e eles trouxeram, junto com o culto a Jeová, práticas pagãs. Então, eram desprezados, totalmente eles eram desprezados. Então, a primeira barreira que Jesus quebrou aqui é ter falado. Bom, na realidade ele podia ter ido por outro caminho, que era o caminho que os judeus faziam, um pouco mais longo, mas não precisava passar por Samaria. Tamanha era a aversão e o ódio que eles tinham dos samaritanos. A primeira barreira que Jesus quebrou foi ter conversado com uma mulher, que não era costume da época. Os homens não conversavam com mulheres. E Jesus quebrou essa barreira. A segunda barreira era ter falado com uma samaritana. Eles não conversavam. Não havia diálogo. E a terceira barreira que Jesus quebrou, que muita gente também não presta atenção, era o preconceito contra o tipo de vida que levava aquela mulher. E nós consideramos as pessoas, às vezes olhamos para as pessoas naquilo que elas são hoje, diferentemente de como Jesus olhava. Quando eu ainda namorava, estava no Rio de Janeiro, eu não esqueço disso nunca mais. Eu recebi uma carta de 3 páginas, da japonesa ali, falando a respeito de uma pregação do pastor Paulo Sarli. E ele falava que Deus nos vê não como uma pedra bruta, mas como um diamante que está dentro daquela pedra. E se for lapidado, se tornará algo de muito valor. E aos poucos ele vai lapidando. Então os problemas da vida, os desafios, aquilo que nós enfrentamos, são as arestas que Deus está tirando, cortando, para chegar a esse diamante. Temos algum diamante dentro de nós? Ou será que nós somos simplesmente uma pedra bruta? Então, quando vir provações ou alguma coisa, não aquelas que nós causamos, mas provações que realmente possam acontecer na nossa vida sem nós termos nenhuma culpa, aceitemos como a lapidação de Deus em nossa vida. E Jesus tinha uma missão a realizar. Por que ele foi para Samaria, no poço de Jacó? Porque ele tinha uma missão. Ele sabia que ele deveria passar por lá. Ele tinha que ir lá. E o que resultado trouxe na vida dessa mulher e na vida de Samaria também. Porque ela não guardou para si aquilo que ela recebeu de Jesus. Ela foi imediatamente contar às pessoas: eu achei o Messias. Eu encontrei o Messias. Um outro tópico interessante, que nós devemos começar onde estamos. E eu me lembro que meu irmão contando uma experiência. Vamos fazer trabalho missionário? Vamos. Aonde? Ao redor da nossa casa. Vamos distribuir livros, distribuição de livros. Olha, me dê um lugar longe, mas bem longe da minha casa. Eu não quero fazer aqui perto. Como é que era a conduta dessa pessoa? Qual era o testemunho que ela estava dando? Que exemplo ela estava deixando para as pessoas? Que se ela fosse entregar um livro para alguma pessoa, essa pessoa não ia nem aceitar. E de outra eu ouvi: o quê? E tornar cristão para quê?
para ser igual ao meu vizinho? Não, não é assim. As pessoas devem olhar para nós e se perguntar o que ele tem de especial. Por que ele é assim? Por que ele age dessa maneira? Eu quero saber, eu quero conhecer a razão desse comportamento diferente dos outros. Porque eu quero também ser igual. André é um exemplo daqueles que faziam o trabalho onde ele estava. Comece por onde você está e dentro da sua casa. É bem verdade que nós somos pecadores, mas como dizia o pastor Luiz Gonçalves, o Luiz Gonçalves ou o Fernando Saraiva, nós não precisamos ser pecadeiros, não precisamos ficar pecando o tempo todo. Nós temos essa tendência, mas Jesus pode nos dar a vitória sobre o pecado. Basta nós estarmos ligados a Ele. Então, André, em primeiro lugar, controla o tempo aí para mim. André, em primeiro lugar, ele chamou quem? Seu irmão, Pedro. Pedro, eu achei o Messias, eu achei o Cristo. Depois, no meio daquelas 5.000 pessoas lá, André conseguiu fazer amizade com o menino. Veja, ele estava no meio das pessoas. De onde ele estava? Ali no meio. E ele conseguiu convencer esse menino a dar os seus 5 pães e 2 peixes para Jesus. E olha o que aconteceu. Assim como aconteceu na vida da samaritana e na vida de Samaria, aconteceu ali com os 5.000 também. Jesus transformou aquilo, Jesus abençoou, Jesus multiplicou e uma multidão foi alimentada com apenas pouca coisa. Porque André fez o seu trabalho de aproximação. Ele estava com as pessoas. Ele estava no meio das pessoas, influenciando as pessoas. Depois houve um problema com quem? Problema não. Um encontro com quem? Com os gregos. E André, em vez de ficar lá pregando e falando, não. Ele levou os gregos a Jesus. Qual é a nossa função? Qual é o nosso trabalho importante? Não é levar as pessoas a Jesus? Eu acho que essa é a nossa função. E por que parece ser tão difícil levar nossos familiares a Cristo? Por que será? Porque o nosso exemplo não é bom? Você já conseguiu compartilhar Jesus com membros da família ou com amigos? Quais são os princípios úteis nessa tarefa? Há uma máxima na educação dos filhos, que nós falamos mais pelo exemplo do que pelo ensino. E eu tenho várias experiências dos filhos, embora sendo por outros considerados como ridículos, como fora de moda, eles seguiam o exemplo. Eles faziam, queriam fazer aquilo que a gente fazia. E quem tem filho sabe disso. Não, porque meu pai é isso, não, porque meu pai tem aquilo, porque meu pai faz isso, porque meu pai faz aquilo. Ah, o meu pai é. Não é assim? Então nós pregamos pelo exemplo. Nós pregamos por aquilo que nós somos. E o ser é mais importante às vezes do que fazer. Vamos para frente? Lidar com pessoas difíceis. Ah, como isso é difícil. Como é difícil lidar com pessoas difíceis. E muitas vezes nós perdemos a paciência, né? Perdemos a paciência. Mas nós devemos diariamente pedir a Deus paciência, autocontrole, domínio próprio, especialmente humildade. Empatia é a palavra certa. Nos colocar no lugar da outra pessoa para entendermos o porquê ela fez aquilo, quais as circunstâncias que levaram ela a tomar certa atitude. E há uma história muito interessante de um ancião que foi chamar a atenção de um membro da igreja porque ele estava fazendo algo errado. E aquilo que ele fazia levava a pessoa a ficar nervosa. E o ancião não teve tato. E ele esbravejou, e ele falou, onde se viu, isso não é coisa de se fazer. E o irmãozinho muito humilde, calma irmão, eu faço isso, e você que fica nervoso?
Se nós entendermos a situação de cada um, nos colocarmos no lugar da outra pessoa, muitas vezes as nossas atitudes serão completamente diferentes. Será a atitude de um abraço, de um ombro amigo, de um conselho propício na hora certa. Bom, Antônio Carlos, eu acho que só está equivocado aí, viu? Você está Oi? falando umas coisas aí, não sei não, viu? Né, João? Você que é ancião, você está concordando? Ô, Josivaldo, você concordou com esse negócio aí? Como é que é? Você falou coisa aqui que não devia não, rapaz. Que o quê? Falou, não é verdade? Eu acho que ele já falou demais. Falou demais, né? Desculpa. Mas podia falar 30 segundos? Não, Não. não, você já falou Em minuto. 30 segundos. Nós, às vezes, olhamos para a igreja como uma doxologia rígida. É isso que tem que ser e eu não mudo. Olhamos para a igreja que esse móvel tem que estar aqui, tem que estar lá, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Nós devemos olhar para as pessoas. São pessoas que estão carentes, muitas vezes estão chateadas, aborrecidas, tristes por aquilo que já fizeram. E precisam de uma palavra de conforto, de animação e de incentivo. Não mais uma censura, porque já foram censuradas pela sua própria consciência. Agora vai ser censurado de novo. Falando demais já. Querido internauta, para explicar para vocês o que está acontecendo. Nós estamos aqui, irmãos, hoje, além de ser sábado, de ser um dia especial, um dia do Senhor, hoje está sendo um dia difícil para nós aqui. Porque, vem cá, Ioneco. E nós vamos quebrar o protocolo, a gente está mais perto, mas nós estamos de máscara, ok? De máscara. Gabi, traz o álcool em gel aqui também, faz favor, pode trazer. E o Madalena e o Ioneco vieram nos dar a triste notícia que eles estão se despedindo da Igreja Central de Pirassununga hoje. Vai ali perto do Madalena, isso. Eles estão numa nova missão, estão virando a página da vida, né? Com novos desafios. E no princípio nós ficamos bravos, né, João? Né, Josi? A gente ficou bravo, por que vai embora? Que negócio é esse? A gente ficou falando assim, para com essa mania de ir para sítio, para que sair daqui, tentando convencer. Para quê? Tem feira, Para ver se segurar. tem horta aqui, tem terreno que vende alface aqui, né? Mas não teve jeito, João, o homem é difícil. É teimoso, ele é Madalena, Então, queridos internautas, o Madalena e o Ioneco, eles estão numa nova missão e a gente preparou uma despedida para vocês. A gente queria fazer festa, viu? Festa. Mas como não pode, né? A gente faz a festa no sítio do Madalena e da Ioneco depois. A gente faz churrasco, não, de berinjela, de abobrinha, né? Ó, tô sorrindo. Bambu. Madalena, arruma bambu. Broto. Tem broto de bambu? Então tá bom. Então a gente vai fazer aqui uma singela despedida do nosso irmão Antônio Ricardo Madá, a Ioneco. E que Deus abençoe vocês, que Deus cuide de vocês lá. Nós vamos sentir muita falta de vocês aqui, entendeu? A igreja está perdendo um dos membros da igreja. Não sei se é o braço, se é a perna, mas Deus não deixa a igreja desamparada. Deus já nos deu o novo Madaleninha. Vem aqui, olha lá. Tem o novo Madaleninha, tem que pôr bigode nele agora. É o Joe, está assumindo o cargo de tesoureiro aqui na igreja. E nós temos um pequeno presente para vocês. Esse é da Ioneco. E esse é do Madalena. Irmãos, nós pensamos aqui, o Acionato, o Robson, o Josi, o Joel, eu, o Marco João, ele não pôde estar aqui hoje. E o que dá de presente? Então nós pensamos um monte de coisa. Primeira sugestão veio assim, uma motosserra, já que ele está indo para o sítio. Aí o Robson falou, já comprou. Aí a gente pensou, vamos comprar uma máquina de poda. O que aconteceu? Já comprou. Para poda, já comprou. Uma roçadeira. Aí nós pensamos o quê? Um torno não, ele aposentou, ele vai bater na gente.
Se a gente dá um torno. Na caminhonete, ele também tinha comprado. A caminhonete a gente já tinha comprado. A gente tinha falado até com o tesoureiro da associação, se ele fazia um empréstimo pra gente, mas já comprou a caminhonete. Então aí tem um vale alguma coisa, tá? E esse daqui é para você, Nego, porque a gente comprou coisa bruta para ele e a coisa de coração para você. A gente fez para você, tá? Hã? Ele pendurou a chuteira já, né? Ah, a gente pensou em comprar também chuteira, bola, mas ele pendurou a chuteira. Tem um Robson aí para sucedê-lo no esporte. Fala aí, Madá, o que foi? Nós compramos um vale solda, tá? Uma máquina de solda para o Madá, que a gente sabe que ele gosta de. E aqui, irmãos, para vocês lembrarem da gente, né? Porque o Madalena, ele escolheu um sítio bem pertinho, mais de 400 quilômetros de distância. Pra ninguém ir lá, viu? Pra ninguém. Mas tem praia lá? Não, tem praia? Não. Tem lago? Ó, põe peixe lá que a gente come. Tem peixe? Então tá bom. Essas fotos que estão aqui, se fosse colocar todas as fotos de atividades, de trabalhos que esse casal fez aqui na igreja, olha, tem que encher essas paredes aqui de quadro. Isso é uma verdade, não é demagogia, não é... Mas é verdade. Eu acompanho Madalena e o Nego desde 1981. Não sou tão velho assim. Foi professor nosso, né? Juvenis. Sabe? Então, se for contar a história aqui que esse casal fez nessa igreja, o trabalho missionário, o trabalho de apoio na igreja de uma geral, ou seja, o quadro seria enorme, não caberia dentro da igreja o quadro colocar as fotos. Tá? Então é uma pequena homenagem daquilo que eles fizeram. E quando eles penduraram na casa deles, lá no sítio, foi no lugar bem principal da casa, né? Mateus, ele veio lembrar da gente. São algumas das fotos, é claro. Só alguns detalhes. Mas, gente, eu queria dizer que para mim, Madalena e a Ioneco foram e são muito especiais para mim. Eu falei hoje de manhã lá em casa, não sei se eu vou aguentar falar, que acho que eu sou forte, mas acho que vou chorar. Foi meu professor, João Henrique, lembrou de Juvenis. Quantas coisas boas eu tenho guardado no meu coração de lembrança do que esse casal fez e representa pra gente aqui. Eu digo que vou sentir muita saudade de vocês aqui. A gente vai se ver porque tem família aqui, vocês vão estar vindo para cá, possivelmente algum período, mas vai ficar um tempo ausente. Isso vai fazer muita falta pra gente. E a igreja vai ter um sentimento de falta do apoio, do trabalho que vocês executaram nesse tempo todo, e que agora com a ausência não vai poder continuar esse trabalho aqui, pelo menos. Acredito que estarão no lugar onde vocês vão. Mas eu quero dizer particularmente meu muito obrigado por ter conhecido vocês. Vocês fizeram parte da minha vida, da vida da igreja, e eu sou feliz por isso. Muito grato por ter vocês fazendo parte da minha vida. Eu agradeço de coração. Gostaria de dar um abraço forte aqui, mas fica nas palavras. O meu abraço muito caloroso para vocês. Pode dar a mão, eu trouxe álcool em gel ali. No finalzinho a gente faz o cumprimento. Eu agradeço de coração a vida que vocês representaram para mim, para minha família e por tudo. Meu muito obrigado mesmo, de coração. Ok. Mais algum ancião? Eu me lembro da primeira vez que eu vi o Antônio Carlos Madalena, foi numa quarta-feira. Ele chegou, era comportor na época, né, Madalena? E ele já chegou, já fazendo pedido, dizendo que ele estava vindo para Pirassununga, né? Ele é bem diferente do que ele era hoje, tinha cabelos pretos, bem mais jovem, né? Eu falei, nossa, mais um membro aqui, que beleza, né? E a gente não esperava essa família que estava vindo para Pirassununga, quão importante eles seriam para a nossa igreja, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de aprender junto com ele a dar estudos bíblicos. Por um tempo a gente fez dupla missionária, né? Ajudamos na evangelização de Porto Ferreira, né, Madalena? Acho que a primeira pessoa que se batizou lá foi um trabalho que nós iniciamos lá, né? E nós íamos ficar com o irmão Josué, depois ele tinha um corcelzinho vermelho, nós fomos, enfim. E de tantas outras atividades que nós pudemos fazer junto, no esporte, passeios, hoje falei com a minha esposa, nós tivemos a oportunidade de viajar com ele para a Albânia, né? Fazemos uma missão junto lá e foi muito bom. E agora no início do ano também no Paraguai. E assim hoje de manhã eu estava imaginando esse momento, né? Eu senti assim,
A impressão parece que eu sinto isso, tá? É como se alguém tivesse morrido. Ele vai embora para longe, vai ser difícil nos encontrarmos, né? Não fará mais parte da membresia nossa aqui. Nós não vamos ver ele quando nós tivemos a classe dos professores, que não falta, nos cultos de quarta-feira. Eram membros assíduos no culto, na igreja, enfim. Isso vai fazer muita falta, né? Então, quero, da minha parte, também agradecer muito a vocês dois, tá bom? Nos momentos bons que passamos juntos, nas brincadeiras. Peço perdão se alguma vez a gente magoou com alguma palavra, alguma coisa. Mas a gente aprendeu muito com vocês, tá bom? E eu quero que Deus continue abençoando vocês, com certeza lá nesse local onde vocês escolheram para passar os próximos anos. Existe muita gente que precisa ser evangelizada, quem sabe? E aí vocês poderão ter essa oportunidade de continuar fazendo esse trabalho. Não cesse de fazer isso que vocês sabem fazer e gostam de fazer. É de testemunhar e pregar o evangelho para as pessoas. Esse é o meu desejo sincero para vocês. E a minha esposa falou assim, um dia nós vamos lá conhecer o sítio deles e passar um final de semana juntos lá. Nem que a gente leve uma barraca para acampar lá junto, né? Ok. Só passear não, também vai agarrar um pouco, né, madame? Beleza. Aqui, Robson, quer falar alguma coisa? Não? Ele chora, Rob. Pessoal, Tá isso? vamos encerrar por causa do nosso tempo, né? A gente está fazendo assim, hoje vai talvez atrasar um pouquinho, até porque a gente gostaria de umas palavras. E aí, como o irmão Antônio Carlos e a irmã Ioneco são missionários, a gente fica feliz por isso. E nada melhor do que testemunhar e você ter testemunho vivo, né? E como pastor, fica a minha gratidão a vocês aí. O período que a gente aqui está, tivemos assim um bom desenvolvimento de amizade, tivemos assim algumas dificuldades, assim, tal, né? A gente discordava de algumas coisas e até hoje discorda, mas é normal. Mas nunca faltou com respeito. A gente sempre teve isso é importante. Nunca deixou de vir à igreja por isso. Nunca deixou de cooperar por causa disso. Isso que é mais interessante. Assim, por exemplo, poderia ser birrento, falar, não vou fazer, não. Sempre fiel, em todos os sentidos, missionário, e a gente agradece. E isso pode ter certeza está no meu coração. Vocês estão no meu coração. E se eu indo para o Espírito Santo, esse negócio lá for perto, se for caminho, eu vou dormir lá, viu? Já tem um lugar para dormir. Eu vou pedir a Silmeia, rapidinho, Silmeia, te dá 1 minuto, hein? Ela quer falar alguma coisa para vocês. E a gente não vai dar espaço para todo mundo falar, mas assim, como vocês conduziram, né, ao batismo, a gente vai sentir muita falta do trabalho missionário de vocês aqui. Bom, eu quero agradecer muito ao Madalena e ao Neco, né, porque foi quase 1 ano que eles ficaram com a gente, indo assiduamente toda quarta ou quinta-feira. Às vezes eu mesma esquecia e eles chegavam lá no horário, né? Muitas das vezes a gente não estava nem esperando, porque às vezes tinha o pai, a mãe, a família lá, mas eles foram muito fiéis, né? Com a gente, de ficar com a gente, de mostrar pra gente, e o exemplo deles também nos constrangia bastante a querer mudar nossas vidas. E eles foram nossos pais espirituais. Então vocês são nossos pais espirituais que nos conduziram, que nos amaram, nos levaram até o batismo. Mesmo assim, tá sempre junto, tá sempre presente. E a gente quer muito agradecer a vocês e que vocês fiquem bem lá, protegidos por Deus. Tá bom? Obrigado. Vamos fazer uma oração? A gente quer agradecer. Nós não vamos ajoelhar porque estamos aí naqueles protocolos. Mas queríamos pedir a bênção de Deus sobre vocês aí, tá bom? Senhor, obrigado pela oportunidade de ter conosco aqui pessoas tão maravilhosas como o irmão Antônio Carlos e a irmã Ioneco. São pessoas simples, pessoas dedicadas, pessoas sonhadoras. O que move um ser humano é o sonho, é a realização. E o irmão Antônio Carlos sempre teve um sonho. E ele está concretizando esse sonho neste contexto. E nós queremos desejar tudo de bom para onde ele está indo, a sua terrinha, o seu sítio, o seu desejo de viver em um ambiente em meio à natureza. Isso não é nada errado, é uma bênção de Deus, e que eles possam aproveitar os anos de vida deles neste local, com qualidade de vida, e também pregando o evangelho para as pessoas daquele lugar. Esteja aqui com
o seu filho que fica, sua nora, seus netos, os seus familiares no geral, seus outros filhos, seus amigos aqui, a igreja, que de uma maneira especial o Senhor esteja com o irmão Antônio Carlos e a irmã Eoneco, por onde eles andarem, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo. Nós pedimos perdão dos nossos pecados e nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado. Fica um abraço. Queridos internautas, quem desejar dar a despedida para o Madá e Oneco, podem passar na casa dele, depois fazer um buzinaço, ou pode mandar pelas redes sociais, porque, salvo engano, terça-feira, a Ioneco e o Madalena já estarão se dirigindo para o novo lar. Então, quem desejar pode ir lá se despedir do casal, tá bom? Obrigado. Eu agradeço esses anos de convívio com todos vocês. 39 anos aqui. Aprendi muito. Se o sentimento de algum é um sentimento de perda, imagine o nosso, que nós estamos perdendo todos de uma vez. Perdendo a maneira de dizer, né? Nós temos aqui pessoas, como o pastor falou, que discordam da gente. Mas nós temos muitos amigos. Temos muitos amigos que nos aceitam como somos, com os nossos defeitos, com as nossas características. E isso é para a gente um motivo de mudarmos, de melhorarmos. Então, muito obrigado. As orações de vocês serão muito importantes. Os desafios que iremos enfrentar lá são muitos. Muitos mesmo. Mas Deus... pensamos que está conosco e em todo esse processo nós sentimos que Deus tem encaminhado. Vamos continuar orando pela igreja de Pirassununga e que o nosso preparo para o encontro com Jesus seja constante e que jamais desanimemos, que a esperança cresça cada vez mais em nosso coração. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência com que nos suportaram aqui, vamos dizer assim, e que Deus continue abençoando a todos. Irmãos, quero agradecer muito a homenagem, mas agradecer a Deus ter estado aqui, ter estado conhecido essa igreja. Amamos demais essa igreja, colocamos o nosso coração aqui, né, em tudo que a gente fez também, no trabalho externo, missionário, mas também aqui na construção, a gente lutando por isso também. Agradeço muito ter participado da vida da igreja. E agora a gente está partindo, mas eu quero que vocês vão no coração, no nosso coração. Queremos ver vocês lá. Se vocês puderem ir, vocês irão, né? E se por acaso a gente não se vir mais, eu acredito que ainda veremos, mas se por acaso não nos virmos mais, vamos nos esforçar para um dia estarmos na presença de Jesus. Aí então estaremos todos juntos. Amém. O sítio lá chamava-se Sítio Santa Helena. Eu não gostei muito. Então, conversando com meu irmão, nós pedimos para que trocasse na escritura Sítio Esperança. Eu acho que fica melhor. Podíamos ter colocado Sítio Madalena, alguma coisa assim. Não, Sítio Esperança, tá bom? É pertinho de São Vicente, de Minas, é fácil de ir lá. E nós vamos deixar, o Robson já foi, ele pode explicar para vocês, ele sabe como é que é chegar lá, bem facinho, tá bom? Deus abençoe a todos. Queridos internautas, nós vamos ligar o
Vamos orar, encerrando a escola sabatina. Querido Deus, amorável Pai que estás nos céus, nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nossa gratidão pelas lições da escola sabatina nesta manhã. Que o Senhor transforme o nosso coração, que nós possamos enxergar aqui não bancos, púlpitos, doxologia, nada, mas possamos enxergar pessoas carentes da graça de Cristo e que possamos encaminhar essas pessoas aos pés de Jesus. Obrigado mais uma vez, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que assim continue, pelo menos nas nossas vidas, que o nosso preparo seja completo e cabal, não para estar no céu, mas para encontrar com Deus e encontrar com Jesus. Toma-nos nas tuas mãos, de uma maneira especial também, abençoe os dízimos e as ofertas, e que neste quesito também a nossa fidelidade possa ser total e completa. A tua obra não para e precisa dos recursos, então que nós possamos, com a nossa fidelidade, proporcionar esses recursos. Abençoe a cada doador, que as suas bênçãos possam nos acompanhar, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: baterias carregadas. Arnaldo, eu queria ver contigo a possibilidade de tu me ceder o sábado. Eu me tornei adventista e tu sabe que a gente guarda o sábado. Olha, Irivan, não tem como te liberar no sábado. Sábado é o dia que nós mais temos pessoas aqui para atender. Já acabou esse negócio de Antigo Testamento, de sábado. Ninguém usa mais isso, Irivan. Arnaldo, tu sabe que eu tenho 6 anos e meio contigo aqui e eu nunca tirei férias. Existe a possibilidade da gente trocar esse tempo de férias pelas horas do sábado. Por que a gente não faz um acordo aqui e tu não me cede isso? Os dias se passaram e nada havia sido decidido, até que meu patrão me chamou para conversar. Irivan, quero falar com você agora. Aqui está um acordo sobre as suas férias. Quero que você leia e assine. Mas também tem uma coisa, Irivan. Quando eu precisar de você no sábado, você vai ter que vir. E eu não lhe devo mais nada das tuas férias. Não, patrão. Mas não foi esse o nosso acordo. As férias nós trocaríamos pela liberdade do sábado. Se não tem como para você, já pensando nisso, tá aqui a sua carta de demissão. Pode assinar. Mas só R$500? 6 anos e meio, patrão. Você acabou de assinar um documento abrindo mão das suas férias. Eu não lhe devo mais nada. O que posso fazer é os R$500 mais um Fusca. Eu aceitei tudo aquilo, confiando plenamente que Deus haveria de me socorrer. Com o dinheiro recebido, eu paguei algumas contas que devia, fiz uma compra de supermercado e procurei diminuir os problemas que estávamos passando. Eu, minha esposa Ana, que estava grávida, e meus 2 filhos. Eu precisava de um capital para investir no meu próprio negócio. Foi aí que eu dei uma boa arrumada no Fusca e o vendi. Com o dinheiro, eu montei uma pequena lojinha em sociedade com minha tia e iniciei a empresa com 17 baterias. No primeiro mês, não vendi quase nada e eu passava dias e dias sem saber o que fazer. Mas o negócio foi se firmando a ponto de aumentarmos a loja e conseguirmos um capital. Nessa época, o imóvel que nós alugávamos foi colocado à venda pelo proprietário. E por ser seu inquilino, tivemos a preferência para comprá-lo. O ponto era muito bom para o nosso ramo de negócio. E eu não podia perder aquela oportunidade. Depois de juntar o que tínhamos em caixa, um empréstimo bancário, mais 2 empréstimos com parentes e a venda de um carro, ainda nos faltavam R$3.000. Não havia onde conseguir mais dinheiro. Naquele momento, um cliente entrou na loja
e parecia estar muito interessado em comprar baterias para revender em sua cidade. Eu o atendi muito bem, como sempre fiz com meus clientes. A conversa avançou no sentido de ele levar uma boa quantidade de baterias e ainda me pagaria à vista. Quando somamos o valor total da compra, deu exatamente R$3.000. Assim que o cliente pagou e foi buscar o carro para levar as baterias, eu me ajoelhei e agradeci ao meu Deus por aquele milagre. Hoje, depois de muitos anos, a Castanhal Bateria é a principal casa de baterias da região. Depois de o adorarmos com nossos dízimos e ofertas e ainda ajudarmos na construção de uma igreja, nós investimos no negócio com sabedoria e sob orientação divina. Durante toda a minha vida, eu pude ver a mão de Deus guiando meus passos. Nos momentos difíceis, nos quais eu não via nenhuma saída, milagres aconteciam à minha frente. Por isso, eu tenho sido muito abençoado. Louvado seja o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Né? Um feliz sábado a todos, aos irmãos, amigos aqui presentes neste auditório e aqui também tendo a transmissão. Agradecemos aí a juventude da comunicação que tem se esmerado aí no esforço para que as coisas aconteçam e cada dia vai ficar melhor, viu? Você que está aí assistindo, de repente está vendo aí algumas dificuldades, se anime com a gente, tá? Porque breve as coisas estarão melhores, em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante. Eu quero que você abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1, os versículos 12 a 15. Tiago, capítulo 1, os versículos 12 a 15. O título da mensagem de hoje é O Homem Bem-aventurado. Homem bem-aventurado, o Macarius, quer dizer feliz. E o tema do nosso assunto hoje envolve a felicidade. E o propósito é mostrar que o homem bem-aventurado, ele é prudente. E eu quero dizer para você que o homem bem-aventurado, ele é mais realizado. Tá? Quando se trata de falar homem aqui, estou falando no sentido genérico, homem e mulher. Agora, por que será que o homem bem-aventurado, ele é mais realizado? O homem e a mulher bem-aventurados, eles são mais realizados. Por quê? Duas coisas. Perseverança e porque suporta aprovação, no contexto de Tiago. Tiago é chamado de a epístola de palha. Lutero fez essa comparação, porque quando Lutero estava ali no contexto da justificação pela fé, no século XVII ali, ele leu a carta de Tiago e ele não gostou muito, chamou de a epístola de palha, porque Tiago ele vai uma questão, ele valoriza um pouco da questão assim, da obediência do ser humano, né? E Lutero não compreendeu. Hoje, claro que se Lutero tivesse hoje, teria uma compreensão diferente da que ele teve ali. Mas vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Todos encontraram? Você que está aí do lado aí na internet também, quem sabe no sofá da sua casa, ou de repente aí no seu quintal, esteja com a sua Bíblia na mão também. Abra a sua Bíblia aí, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Senhor, fale ao nosso coração através desse texto, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim, eu quero um pouco da atenção dos irmãos, hoje fugiu um pouco do protocolo, né? A homenagem merecida aos nossos queridos irmãos, Antônio Carlos e Ioneco, e tivemos que pegar um pouquinho do tempo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muito bem. Esse homem bem-aventurado, que é apresentado por Tiago aqui, é um homem que suporta a provação e pode receber a coroa da vida. Ele é alguém que foi justificado pela fé, ele aceitou Cristo, ele respeita o Senhor, a lei do Senhor, ele é obediente, e toda a provação que vem com ele, ele suporta, né? E ele está disposto a receber a coroa da vida. Esse homem aqui, esse homem perseverante, o bem-aventurado, ele é diferente do homem inconstante, do verso 8. Se você virar a página anterior, você vai ver no capítulo 1, versículo 8, Tiago fala o seguinte: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, há uma comparação aqui entre o homem inconstante e o homem perseverante, o homem bem-aventurado. Agora é o seguinte, o inconstante, qual é o problema dele? Ele está mais preocupado com a aparência do que com o homem interior. E aí, eis o grande problema dele não suportar as provações que o homem bem-aventurado, realizado, suporta. Então, por que será que esse homem bem-aventurado suporta, então, a provação? Muito bem. O homem inconstante, ele é incapaz de vencer a provação da vida cristã. Ele está destinado à existência passageira, leviana, irresponsável e sem recompensa. Ou seja, as coisas fúteis dessa vida. Porém, o homem bem-aventurado, o homem realizado, ele suporta a provação com perseverança. E quando você faz aqui uma conexão do capítulo 1 até o verso 2, até o verso 12, capítulo 1 de Tiago até o 12, a provação aqui parece ser no sentido de perseguição, ou seja, alguém perseguindo. No entanto, os versos 13 a 15, que é o que a gente leu agora pela manhã com vocês, levanta a questão da tentação. E aí eu quero ler novamente para vocês. Os 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou concupiscência, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Preste bem atenção nesse verso, que nós vamos dar uma trabalhada dele no final aqui. Dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E aí o que acontece? O que a gente vai vendo aqui? Aqui está o contexto do capítulo. Tá? Já que ele fala do homem inconstante e do homem bem-aventurado. Capítulo 1. Está aí um paralelo entre o inconstante, aquele que é o vacilão, e o bem-aventurado, realizado, que leva a sério as coisas de Deus. Dentro dessa questão aí de tentação, o que cada um de nós aqui, por exemplo, nós somos seres humanos, e se fôssemos aí colocar, a psicologia coloca o id, o ego e o superego, né? Aqueles que estudam aí psicologia ou fazem psicologia, tem essa questão. O id são as tentações, né? Todas as provações, aquilo que viria, né? O ego seria o equilíbrio da coisa, né? O meio termo. O superego seria a neurose daquilo que você pratica. Ou seja, o ego te controla. E nesse contexto aqui, o Espírito Santo está à minha e à sua disposição, justamente para controlar esse ego nosso. O nosso lobo frontal, o parietal, tudo aquilo que, se a gente for colocar dentro desse contexto, o Espírito Santo, ele trabalha justamente para frear os nossos impulsos e os nossos desejos. Correto? Mas vamos lá. Quais seriam as tentações enfrentadas, então, pelo homem bem-aventurado? Esse homem que a gente está falando aqui, que a gente acabou de ler, esse homem realizado, esse homem feliz, esse homem e essa mulher que temem ao Senhor, que andam nos preceitos do Senhor. Quais seriam, então, as tentações que esse homem e mulher enfrentam? Sabe o que vem nos mostrando? As mesmas tentações
que o homem bem-aventurado sofre, e aí vale para você, amigo internauta também, são as mesmas tentações que o vacilão sofre também. Tá? O homem, tá? Aquele que faz o homem sucumbir, o homem vacilão, são as seduções do mundo, apresentadas por Satanás, de maneira hábil, a fim de arrastar o ser humano ao erro e se desviar de Deus. Então, as mesmas tentações que vêm ao justo, vai ao ímpio. Só para clarificar melhor aqui. Tá? Então, o que acontece aqui? De onde é que vem essa tentação? Você vê que o verso 13, se você olhar, fique com a sua Bíblia aberta. Isso é um texto muito interessante. O que Tiago está apresentando aqui, que não é culpa de Deus. Você olha aí, olha o verso 13. Tiago está dizendo, a culpa não é de Deus. A culpa é do diabo? Também não está colocando aí a culpa do diabo. Apesar de que ele é o causador do mal. Mas a culpa é do próprio homem vacilão e mulher vacilão, que cedem aos impulsos carnais, aos impulsos do pecado. Sabe, amigos, o ser humano peca movido por sua concupiscência, sua cobiça, a própria vontade de pecar. Porque o homem nasceu com a natureza inerente no mal. O homem tem a natureza pecaminosa. Por exemplo, nós não temos assim, eu não quero pecar. A gente até não quer pecar. Mas a natureza nossa é má. Que a gente, mesmo que você não pratica tais aberrações que a gente vê por aí neste mundo mal, você não é perfeito em sentido de você o quê? Pensa mal, você tem raiva, você cria situações, você julga mal, entendeu? Então, o mal está em você. Então, a gente vê isso. Nós somos os causadores disso aí. E aí, agora eu gostaria de trabalhar com vocês. Por isso eu falei para vocês assim, prestem bem atenção nesse verso 15. Quando ele fala assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Tá bom? E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vamos lá. Tiago usa aqui o termo dar à luz em relação ao casamento que ocorre entre o homem e a sua concupiscência. Entre o homem e o seu desejo. Entre o homem e o seu pecado. Então, o que Tiago está falando? Tiago está dizendo que o homem casa com o seu pecado, com a sua concupiscência, com a sua cobiça. Há um casamento. Tá bom? Há uma união aqui. Uma união que precisa ser rompida. Essa união precisa sim ser destruída. Só que aí, Tiago, ao descrever a relação do pecado desse homem, né? O pecado e a morte, o apóstolo usa um termo bem forte. Por exemplo, quando ele coloca aqui, por exemplo, o pecado uma vez consumado gera a morte, essa palavra gera aqui, ela é um sentido veterinário. E aí eu vou até usar o termo aqui. É parir. Ou seja, Tiago está utilizando, nós temos aqui o nosso irmão Santiago, que trabalha na área na USPI, doutorado em veterinária. Ele está usando o termo apoquio, ou seja, parir a morte. Olha só, então uma vez que o homem, esse homem vacilão, ele casa com a sua concupiscência, o seu pecado, vai gerar o quê? Vai parir a morte. Esse é o termo que Tiago está usando. Agora é o seguinte, qual foi a intenção de Tiago usar um termo tão forte assim? A intenção dele aqui talvez seja revelar a natureza perversa dessa relação que produz a destruição do homem. Então, o indivíduo que despreza Cristo, despreza a sua lei, despreza os valores fundamentais, a gente vê a destruição. Quando eu comecei a ler um livro, assim, na realidade, gostei, comprei pela capa e achei interessante. O autor é Ben Shapiro, e ele fala que, por exemplo, a nossa cultura, nosso mundo ocidental, ele foi iniciado por um pensamento judaico-cristão.
E aí ele faz uma pergunta assim, por que querem destruir algo que foi tão bem consolidado? Porque o pensamento judaico-cristão acabou com a escravidão, acabou com a pobreza, assim, do que existia. Não é perfeito. É perfeita a sociedade que a gente vive? Não, não é perfeito. Porém, é muito melhor do que era no período bárbaro. Correto? E aí o que acontece? Os valores fundamentais que são dados, por exemplo, numa sociedade que a gente tem, família, esses valores aí que a gente vê e que hoje querem se destruir, ou seja, o indivíduo casa com a sua concupiscência e ele despreza os valores essenciais da vida. Isso não pode acontecer em mim, comigo e com você. Correto? Nós precisamos sim buscar a Deus e permitir que o Espírito Santo faça com que a gente compreenda os valores essenciais da vida. Por que José do Egito fugiu quando a mulher de Potifar o assediou? Porque ele estava ali no contexto, amigo. Ele era bem-aventurado e ele era um homem realizado na palavra de Deus, no conhecimento e nos valores espirituais que ele foi educado. Isso foi muito interessante. Claro que ali precisou de uma força super angélica. Você acha que José não teve dificuldades? Claro que teve. Ele era um ser humano. Mas ele tinha um norte na mente dele. E isso foi mais importante. Sabe, amigos, quando a gente olha aqui, esse contexto de Tiago, e a gente compreender o princípio daquilo que Deus quer para a gente vai fazer como José. A gente vai fugir da concupiscência. A gente vai fugir das coisas ruins. Se de repente você está na internet lá, e de repente está o horário da noite, aparece uma propaganda indevida, qual é o seu... De repente você foi atiçado o desejo para ver algo, o que você tem que fazer? Opa, deixa eu ir embora, vou orar, vou embora. Desliga esse negócio e vou embora. O ideal é dormir até cedo, né? Então é o seguinte, e assim por diante, o indivíduo vai passando, ele de repente tem uma tendência a roubar algo de alguém. E está ali na janela. O que ele tem que fazer? Não, eu tenho vontade de pegar isso, não. Ele vai ter que lutar contra a sua concupiscência, a sua cobiça. Em todas as coisas da vida. Se o indivíduo é um político, por exemplo, está lá no Congresso, e ele vê milhões, bilhões, nunca viu aquele tanto de dinheiro, e agora de repente ele é tentado a ficar bem de vida, ele olha a geração dele, todo mundo, e a família dele vai estar bem, vai estar podendo comer caviar, fazer coisas que ele nunca fez, e de repente ele é tentado, mas se ele é um indivíduo que ele tem uma consciência cristã, temente a Deus e respeito ao próximo, ele vai ser tentado, mas ele não vai mexer. O homem vacilão não. O homem vacilão casa com a sua concupiscência. E quando ele casa com a sua concupiscência, sabe o que acontece? Existe um preço também. De quê? Do fisco bater na porta, a Polícia Federal bater na porta, via a cadeia. Geral, você está entendendo? Então gera um monte de problemas. E aí, por fim, a gente finalizar aqui, o apóstolo Tiago, ele encerra o discurso dele muito interessante. E eu gostaria que você prestasse atenção no verso 18. E aqui a gente já vai finalizar. O verso 18 diz assim, ó, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou. Olha, interessante que ele utiliza quase que a mesma palavra que ele usa para o casamento entre a concupiscência, o homem e a sua concupiscência. O termo parir. Mas aqui, interessante aqui. Aí ele fala aqui, gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, o que ele está enfatizando aqui? Ele está dizendo que a vontade de Deus deve prevalecer na vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, não é a minha vontade, não é a sua. Porque se a gente deixar a nossa vontade, nosso desejo, a gente vai gerar problema. Onde nós formos, se a gente deixar que isso domine, nós vamos gerar problemas. Então, ele está dizendo o seguinte, que a vontade de Deus é quem tem que prevalecer aqui. E aí, segundo ele, foi a vontade de Deus e não minha, isso é interessante, hein? Que gerou pela palavra da verdade para que sejamos o quê? Primícias. E aqui é interessante, por quê? Porque eu e você estávamos mortos, nós estávamos lá no pecado, e aí Jesus Cristo vai lá e nos resgata. Nós não queríamos, mas foi Ele que estendeu a mão para nós, e a palavra de Deus é quem vivifica cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então a iniciativa da salvação é de Deus e não nossa. Isso é muito interessante e nós devemos ser gratos a isso. O Espírito Santo desperta em nós o desejo
Para quê? Para querer e abraçar essa salvação, essa verdade. Então aqui o verbo gerar, nesse versículo, soa como aquele utilizado por Tiago em referência à morte, como eu acabei de mencionar para vocês. Porém, tem uma linguagem superior, aqui no verso 18, uma vez que não é usado, geralmente, em relação aos animais. Lá no verso 15, o termo estava sendo utilizado num contexto, e aí Tiago fez essa exceção utilizando para um contexto de animal e usou um termo veterinário forte, parir. Só que aqui, ele não fala nesse sentido de parir, né, nesse sentido aí, mas no sentido de gerar, de nascer, de renascer, de refazer. Então, o tom da expressão aqui, no verso 18, faz pensar na regeneração, no segundo nascimento, no dia que nós somos batizados, no dia que nós encontramos Jesus, nós aceitamos e nós abandonamos a nossa vida de pecado, sabe? E ser primícia para Deus é nascer de novo para cumprir a vontade dele pelo Espírito e não na carne, como a concupiscência tem levado as pessoas. Que você possa se casar com Jesus, amém? Que você, ao ter nascido de novo, tenha essa real compreensão hoje, se não teve no passado. E se você que está afastado da igreja, ou que está pensando em se batizar, o faça. Case com Jesus e abandone a sua vida de pecado. Você que está aqui também assistindo a gente, não sei como é que você está, sua dificuldade, está afastado da igreja, se de repente está meio complicada a situação agora e quer sentir o toque do Espírito Santo, tome a decisão lá de Jesus. Né? Entregue a sua vida a Jesus. Se de repente você tem alguma coisa, um pecado, alguma coisa que te perturba, aquilo que te provoca a concupiscência, você, em nome de Jesus, tem a condição, pelo poder do Espírito Santo, de fugir desse mal e permitir a palavra de Deus invadir a sua vida. Façam vocês essa decisão. E eu quero dizer para vocês, finalizando, sabe, o homem e a mulher bem-aventurados, eles são realizados. Sabe por quê? Porque eles abandonaram a concupiscência e permitiram que Jesus Cristo casasse com eles e gerasse a vida, o novo nascimento, e não mais morte. Que Deus, de uma maneira especial, abençoe você e que o amor de Jesus esteja constantemente em nosso coração, em nossa vida, e que, de uma maneira especial, venhamos sempre sermos pessoas, homens e mulheres, bem-aventurados, realizados na palavra e nos preceitos do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém?
Senhor Deus, que alegria saber que eles andam no caminho do Senhor. Ajuda-nos, a Deus, a trilharmos o caminho do Evangelho, o caminho da justiça, o caminho da retidão, tendo a pessoa de Cristo, o Espírito Santo, transformando a nossa mente, nossos corações, libertando-nos do mal, da concupiscência, da maldade deste mundo. Ajuda-nos, a Deus, a sermos firmes, obedientes ao Senhor, à sua lei, e andarmos, Senhor Deus, conforme os preceitos da sua palavra. Não permita que sejamos homens e mulheres vacilantes, mas que sejamos homens e mulheres bem-aventurados. Obrigado, Deus. Leva-nos agora para os nossos lares. Perdoa os nossos pecados. Muito obrigado por este momento em adoração aqui na casa do Senhor, com os nossos queridos irmãos e com os nossos amigos internautas e irmãos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém.